PilaCast, papo sobre grana que você entende. Uma produção da Sicredi Caminho das Águas. Olá pessoal, meu nome é Carlos Ravazolo e trago para vocês uma novidade, a estreia do nosso programa PilasCast, da Sicredi Caminho das Águas. Vem para ajudar você a ter uma relação mais equilibrada e saudável com o seu dinheiro. A Sicredi Caminho das Águas não é um banco, é uma cooperativa de crédito. Ou seja, para nós não é legal quando você entra de surpresa no cheque especial ou quando você fica endividado sem ter se planejado. Uma cooperativa de crédito quer uma comunidade rica, próspera e a economia girando forte. E isso passa por trazer informação e conhecimento. E é isso que nós vamos fazer nesse programa de hoje, PilaCast. Nossa convidada de hoje é a Vera Rita de Mello Ferreira, nossa responsável técnica pelo Programa de Educação Financeira do Sicredi, na ponta do lápis. E o nosso bate-papo de hoje aqui é fazer sobrar grana no final do mês, ganhar mais ou gastar menos. Então, Vera, muito obrigado pela tua presença. É uma enorme honra te ter aqui, te receber. E eu queria te convidar para te apresentar. Muito obrigada, Carlos. Olá a todos. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Tem sido um privilégio poder trabalhar junto com vocês no programa realmente inovador, Cooperação na Ponta do Lápis, do Sicredi. Eu estou cada vez mais entusiasmada e mais fã, que eu já era, de cooperativas e do Sicredi em especial, vendo tudo isso aparecer cada vez mais ao vivo, à medida em que vocês vão transformando as orientações em material mesmo. Então, estão de parabéns. Bom, eu sou a Vera Rita de Mello Ferreira. Eu tenho um doutorado em psicologia social. Minha tese foi sobre psicologia econômica, que é essa área que existe há 140 anos, que estuda comportamento econômico de pessoas, grupos, gestores, população inteira e tomada de decisão. A psicologia econômica é irmã, quase gêmea da economia comportamental. São todas ciências comportamentais aplicadas. E é isso que a gente vem usando no programa Cooperação na Ponta do Lápis. E é isso que a gente vai conversar hoje também, porque a educação financeira não consegue mais se sustentar só sobre informações técnicas. A gente precisa entender como a cabeça funciona e principalmente como a cabeça não funciona para poder dar algumas sugestões, provocar alguns insights para as pessoas realmente mudarem de comportamento. Eu sou membro do Comitê de Pesquisa da Rede Internacional de Educação Financeira, da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, foi uma indicação do Banco Central lá em 2014, e eu também fico muito honrada, porque são só 15 pessoas do mundo inteiro, então, e lá eu tenho aprendido muito também, conhecido iniciativas do mundo todo, e esse ano eu também tive uma enorme alegria, porque eu fui eleita a próxima presidente da IAREP, que é a sigla em inglês para Associação Internacional de Pesquisa em Psicologia Econômica. Essa associação, que eu sou membro há 20 anos, represento aqui no Brasil desde 2004, e agora eu vou ser a primeira presidente latino-americana e brasileira para tomar Que honra! Essa foi brava, viu? Que parabéns, Vera, parabéns. Olha, realmente eu me sinto, estou arrepiado aqui de escutar falando, porque realmente esse convite foi pensado nisso, né? A referência da educação financeira hoje no Brasil, com certeza, e aí reconhecida aí pelo mundo, né? Também nesse sentido. Levando a experiência brasileira para conversar com tudo que vem sendo feito no mundo inteiro. Porque não é um problema só local, né? Não, não é, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tá. Todo mundo está lutando para aprimorar
os conhecimentos e a prática da Sim. educação financeira na vida todo dia. Então, eu escrevi os primeiros livros de psicologia econômica aqui no país. Eu estou na área há 27 anos, desde 94, né? E, originalmente, eu sou psicanalista. Então, de cabeça, a gente até entende um pouquinho, embora seja um grande mistério para todo mundo, na verdade. Oh, muito obrigado mais uma vez. Bom, o tema do nosso programa é fazer sobrar no final do mês. Né? É economizar mais, gastar menos ou ganhar mais? Qual seria, né, a melhor estratégia? Assim como você falou, né, que é o mundo lutando, né, contra essa questão da educação financeira, e a gente vivenciou agora recentemente uma inflação mundial, né? Principalmente aqui no Brasil, nós estamos a um tema super atual, o aumento dos preços dos alimentos, da gasolina, enfim, a capacidade de compra e pagamento das pessoas, das famílias brasileiras, elas diminuíram. E aí eu queria conversar contigo, né? Tá mais difícil hoje, né, com a crise que a gente vive? Como é que tu encara, quais são as medidas que as pessoas, as famílias precisam tomar nesse momento? De quanto em quanto tempo a gente precisa revisar os nossos hábitos, né? E, enfim, aprofundar nesse sentido, alinhando esse tema com a atualidade, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, assim. Eu acho que dá para a gente diferenciar 3 grandes grupos, e a gente vai focar em um deles hoje aqui. A gente tem aquelas pessoas para quem a experiência da pandemia foi uma espécie de grande educador financeiro. As pessoas que não perderam renda e que acabaram economizando porque não comiam mais fora, não viajavam mais, não iam bater perna em shopping. Então, para essas pessoas, acabou sobrando dinheiro, que é o que todo mundo gostaria que acontecesse com todos, né? Sim. Mas não foi o caso, infelizmente. E para eles, de repente, caiu a ficha de que, nossa, então é possível sobrar dinheiro e, quem sabe, eles consigam dar o próximo passo, que é guardar regularmente e investir da melhor forma possível. Na outra ponta extrema, a gente teve as pessoas que perderam renda totalmente, perderam emprego, fecharam pequeno negócio, que estão agora no sufoco absoluto e que não vai ser o nosso foco nesse momento, embora seja de extrema importância. E no meio, a gente tem quem conseguiu atravessar a pandemia, então, só nisso também já está de parabéns, porque está se mantendo razoavelmente, mas aí que está, não sobra dinheiro para guardar. Então, o que esse pessoal pode fazer? 2 coisas. Uma é um spoiler, eu não sei se você quer que eu já entregue agora uma estratégia. Mas a doutora aqui é você, a doutora é você. Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto é rever os gastos. Sim. Porque muitas vezes a renda diminuiu por alguma razão e o padrão de gastos não foi alterado. É muito chato, ninguém discute que apertar cinto é uma chatura, mas muitas vezes dá para rever isso e eliminar, por exemplo, uns gastos que não fazem mais sentido, que vão desde telefone fixo. Ninguém usa mais telefone fixo, para que eu estou pagando isso? Alguma assinatura, de repente a pessoa descobre que tem 3 seguros de vida, precisa dos 3. Então, passar um pente fino nas despesas para ver o que ali está meio redundante, está sobrando despesa, mas daí não está sobrando dinheiro, então o que pode ser cortado em termos de despesa. Sim. Com relação a fazer sobrar o dinheiro, aí o que eu vou dizer não é uma grande novidade. Aquela história, pague-se primeiro. Mas, às vezes, dizer é fácil, fazer que é difícil. Então, a estratégia secreta, né, que eu brinco, a arma secreta para fazer isso, é tomar
uma decisão. A decisão de ir no Sicredi e combinar um sistema de X% a cada mês ir diretamente para um investimento, uma aplicação que a pessoa escolhe. De tempos em tempos tem que dar uma olhada para ver se ainda continua sendo o melhor produto. Mas na hora que deixa automaticamente a aplicação, você garante que pelo menos aquele X você está conseguindo guardar a todo mês. Isso, muitas vezes, desencadeia uma reação psicológica interessante, que é a seguinte: você vai ficando cada vez mais apegado àquele dinheiro que você vê crescendo todo mês. Sim, é algo que você não tem, você não sabe que é bom, mas depois que começa a ter, começa a gostar. Isso. E daí você não quer mexer. E é isso Sim. mesmo que a gente quer, que vire quase que um tabu. Nossa, o meu investimento eu não vou mexer, não. Deixa ele lá. Eu vou tentar dar um jeito aqui sem precisar recorrer a ele. Aliás, eu brinco sempre o seguinte, que a família que aperta o cinto unida permanece unida. Às vezes a gente vê a família inteira se envolvendo e isso acaba estreitando os laços familiares. Sim. Eu até acredito, pegando um atalho aqui, nisso que tu está dizendo agora. Aí eu queria te perguntar isso. Há necessidade de envolver toda a família no orçamento, nas contas, ou você acha que, digamos assim, né, o chefe, né, da família, ou o proveniente da renda, seja ele os dois, enfim, o casal, mas, enfim, os filhos, como é que, assim, se deve acontecer essa dinâmica familiar, né? Daí pensando, então, na questão da educação financeira, da primeira, acho que, unidade cooperativa, né? A família. Eu acredito que os adultos todos devem estar envolvidos, sem dúvida. Sim. Adolescentes também seria muito útil, até para eles começarem a ter um contato com a realidade, a vida como ela é. Né? Sim. Que não é para fazer mágica, porque o adolescente muitas vezes tem aquela mentalidade um pouco onipotente, né? Deixa comigo, eu faço, eu viro, eu mexo, aconteço, mato no peito. A gente sabe que a vida, infelizmente, é muito diferente de tudo isso. Então, os adolescentes deveriam também ser envolvidos. As crianças, eu prefiro entender a partir dos 12 anos envolvidas no orçamento, diretamente. Antes disso, é um peso muito grande, é um peso emocional que não é o caso da criança carregar ainda. Embora ela possa participar, sim, com ideias criativas, com sugestões, com contribuições que ela possa dar. Eu sou agora o fiscal da lâmpada aqui em casa. Eu vou atrás de todo mundo apagando, e aí, mãe, pai, eu estou ajudando. Um envolvimento mais lúdico. Isso, mais lúdico e no espírito da coisa. Sim. Que eu sempre digo, para mim, o eixo da educação financeira é a questão da sustentabilidade, no sentido de que você busca um equilíbrio, um bem-estar hoje, amanhã e lá na frente também. As crianças já começam a ter essa ideia, até por conta da sustentabilidade do meio ambiente. Essa encrenca que nós estamos deixando para os coitadinhos, né? Mas eles já estão mais ou menos ligados nisso, e é uma noção que eu acredito que seja muito importante encorajar, porque ajuda a aprender a esperar, a adiar em nome de um bem-estar, uma gratificação maior no futuro. Então, a questão de limites, tudo isso as crianças já podem ser introduzidas nesse universo. Agora, do dinheiro que nesse mês está faltando R$270, não, deixa as crianças fora disso. Né? Elas têm outras maneiras para ajudar, para contribuir, para participar. Bom, agora eu queria te envolver, né? Porque, a Vera Rita é doutora
em educação financeira. Como é que foi contigo? Se tu já passou por isso, né? Quando que te despertou na Vera Rita esse interesse por esse equilíbrio saudável financeiro aí? E agora vai ficar chato, viu? Porque eu nunca fui muito ligada, nunca fui endividada. E eu digo isso em minha defesa. Nunca fui endividada porque eu sempre gastei, a minha regra de ouro sempre foi gastar menos do que eu tinha. E, inclusive, não usar crédito. Sim. Então, eu só comprava as coisas quando tinha dinheiro. Fora isso, não. Mas eu não guardava muito. Eu fui começar a guardar seriamente a partir de um tranco violento, que foi um câncer de ovário que eu tive. Sim. E nem faz 12 anos. Para o câncer é ótimo, faça bastante tempo, mas na minha idade não faz tanto tempo assim. Sim. Antes eu guardava, mas na própria experiência do câncer eu tive que gastar muitas das reservas, porque o meu plano de saúde só paga hospitalização, então todo o resto era por minha conta. Raspei lá as reservas e daí caiu a ficha total. Falei, sim. Nossa, eu tenho que me organizar para guardar sistematicamente. Daí peguei o gosto e é o que eu faço até hoje. Então, antes disso, eu tinha uma ideia que era assim, eu vou morrer de pé, eu vou ficar trabalhando. Eu não tinha assim uma coisa, eu quero me aposentar. Sempre gostei do que eu faço, então, para mim era uma coisa tranquila. Só que como eu precisei fazer quimioterapia, e a cirurgia em si já foi bem brava também, eu passei um período lá, cinzento, em que eu não morri e também não estava de pé. Então, eu vi que tem um risco aí de você não conseguir trabalhar, de ter que gastar muito, e então eu precisava realmente vitaminar as minhas reservas. Mas eu espero que as pessoas não precisem de um susto desses para começar a guardar. Então, guardar. Pois eu acho que até tu falou no início da nossa entrevista essa questão da pandemia ter formado novos poupadores devido à questão de não ter gasto por uma força maior que realmente trancou tudo. E tem essas pessoas também que eu acredito que passaram por uma certa dificuldade, né? E aí, com isso, hoje tem esse perfil mais poupador. A minha pergunta agora é um pouco mais assim técnica, né? Como descobrir, né, assim, qual é que é a melhor estratégia? Porque assim, a gente sabe que talvez a gente revise os nossos gastos e nós não temos mais da onde tirar, né? Nós já estamos no limite de gastos, né? E não está sendo suficiente porque o poder de compra diminuiu, porque a inflação aumentou, enfim, talvez a forma como eu trabalho, inclusive, enfim, até agora tem essa questão dos motoristas de aplicativo, com a questão da gasolina, enfim. Então, assim, como é que a gente consegue identificar, né, qual que é a melhor estratégia? Se é diminuir os gastos ou aumentar as receitas, aumentar os meus ganhos, né? Como é que eu identifico qual é a melhor estratégia? E se tu tem alguma fórmula mágica, né, para fazer isso acontecer? Fórmula mágica, infelizmente, não tem para nada, né? Agora, aí eu acho que a pessoa ir testando, ela tem que ver na prática. Então, eu gosto daquela analogia com dieta para perder peso. Porque muitas vezes, se a pessoa diz assim, eu vou cortar despesas e vou me forçar a guardar dinheiro também. Às vezes ela fica tão pressionada que ela não vai conseguir fazer nem uma coisa nem outra bem, ou ela tenta, se esforça, fica lá meio esmagada por tudo isso, chega uma hora que ela pode meter o louco, como dizem aí, né? E fazer um gasto enorme só porque, não,
sei lá, me deu um tchan agora e eu não aguentei, e quando eu vi, eu comprei uma moto financiada em 500 meses, né? Vai complicar mais ainda a situação. Então, testar, fazer test drive, né? Vamos ver, uma semana eu consigo passar sem comprar esse sanduíche todo dia que eu estou acostumado? Vamos ver se dá certo. Vou falar uma coisa aí para os gaúchos agora, que é uma heresia. Já Então, sei até que tu vai falar. já pode imaginar, né? Ainda mais que eu sou vegetariana, Sim. desde 84. Mas será que eu consigo ficar um dia sem comer carne? Sim. Esse dinheiro da carne eu guardo aqui, por exemplo, num envelope num primeiro momento. Ou pelo aplicativo, já ponho direto em alguma aplicação, algum produto. Até mesmo, vou falar outra heresia, hoje eu estou herética, mesmo que tenha que ser a caderneta de poupança no primeiro momento. Eu não sou daquelas pessoas que querem crucificar quem põe dinheiro ou deixa dinheiro na caderneta de poupança. Não, eu primeiro dou os parabéns, porque a pessoa faz parte da minoria da população do país que está conseguindo guardar algum dinheiro que seja. No mínimo, ela está protegendo o dinheiro dela mesma. E isso é muito importante. Muitas vezes, guardar dinheiro é redução de danos. Sim, aqui a questão não é nem o rendimento, aqui é a questão realmente de se preservar. Isso. Ter algum dinheiro que seja, que, sim, por exemplo, vai te permitir não cair no crédito que vai te comer com os juros. Então, se você pelo menos conseguir isso, já está grande avanço. Agora, é claro que, conversando com os assessores e tudo mais, poder depois migrar para um produto que tenha um rendimento melhor é tudo de bom, sem dúvida. Mas até mesmo, que era outra sugestão que eu ia dar, tem umas brincadeiras que o pessoal anda bolando por aí, da caixinha. Por exemplo, guarda R$5 numa semana. Na outra semana, você guarda 10. Na outra, você guarda 15. Você vai indo. Ou tem umas que são mais ousadas, que já dobra de uma vez, guarda 10, depois guarda 20, daí 40, seja como for. Para muita gente, essa é a primeira experiência de guardar dinheiro. E elas chegam ao final do mês com surpreendentes 3, 4 mil reais que teriam ido embora sem nem saber para onde. Então, guardar aos poucos é outro grande lance que ajuda muita gente, pelo menos, a começar, que dá uma coragem. Porque senão você fala, o que adianta? Eu tenho R$5 aqui, isso aqui vai refrescar alguma coisa? Lá, no fim do ano, 4 mil podem refrescar legal. Então, e no mínimo, a criar o hábito. Aí, por exemplo, as crianças podem participar. Elas podem, desde fazer assim, com caixinha de fósforo, e vai marcando, e vai pondo o dinheiro mesmo, que é uma coisa concreta, que as crianças têm uma relação, e as crianças ficam xerife lá, né? Ficam de olho. Ah lá, mãe, não guardou essa semana, vamos botar os R$20 lá. Isso pode ir encorajando a família toda. Sim. Bom, agora eu queria fazer também uma pergunta que a gente escuta bastante de diversos educadores financeiros, né, com relação, assim, por que é tão fácil, né, nós sonharmos e tão difícil planejar esse sonho, né, colocar no papel, enfim, assim, essa questão, assim, que todos nós temos objetivos em pensamento, né? Mas na hora da ação, né? Do hábito, do comportamento, do planejamento é muito difícil. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, se precisa ter um objetivo, qual é que seria assim uma técnica ou uma estratégia para estabelecer um sonho a ser realmente atingido e realizado financeiramente?
Então, o problema do sonho é que o céu é o limite. Então, no sonho, você pode ir longe e imaginar mil coisas maravilhosas, incríveis, com o único problema de que elas não são necessariamente reais, nem mesmo factíveis. Eu, pessoalmente, nem gosto muito da ideia de sonho, eu prefiro projeto. Eu acho interessante pensar em projeto, porque daí você já tem a ideia de que você precisa organizar. Muitas vezes o primeiro passo é pôr no papel. O primeiro passo, o segundo, o terceiro, o quarto. De preferência, até trocar uma ideia com alguém de confiança que possa olhar e falar: ah, que interessante, né? Mas aqui, para o seu primeiro passo, você já está precisando de 50 mil reais. Você tem esses 50 mil reais? Não. Você vai pegar crédito, você já fez a conta quanto dá, que no fim você vai pagar 90 mil ou pior? Não. Então, às vezes, a outra pessoa dá um choque de realidade. Pedir um aconselhamento. Um aconselhamento, uma orientação para alguém de confiança e bom da cabeça, né? Sem dúvida. Porque se pega outro maluco sonhador também... Os dois juntos aí sim que não vai dar certo. Um alimenta a loucura do outro. Então, colocar pequenas metas e a cada meta poder ir ticando, isso é importante para muita gente. Para alguns interessa até compartilhar em redes sociais, olha, consegui tal coisa. Para outros não, querem fazer tudo na surdina e depois mostrar o resultado lá na frente, mas sempre ir checando se está no rumo certo, se está adequado às condições do momento, porque às vezes a gente está vivendo tanta incerteza no país, sim, meu Deus, que às vezes você estava com um projeto que fazia todo sentido há 1 ano e 8 meses, hoje provavelmente já mudou tudo, sim, depois da pandemia. Ou você tinha um projeto que dependia de uma estabilidade de preços. Hoje, com a inflação, já mudou tudo outra vez. Então, você tem que ir tomando o pulso do seu projeto ao longo do tempo, para ver se ele continua fazendo sentido. Agora, tem gente que funciona até sem projeto claro. Eu sou uma delas. Eu vou indo, eu vou caminhando, eu tenho uma certa clareza do caminho, eu vou indo, porque, às vezes, por exemplo, né, o que a gente falou no início. Isso eu queria que tu trouxesse, porque, assim, é interessante trazer a tua realidade também, o teu exemplo, porque, afinal de contas, tu é uma autoridade no assunto. Então, talvez tu tenha em comum com outras pessoas o jeito de funcionar, né? O que pode ser bom para mim, talvez não seja bom para você, mas, então, tu trazer a tua experiência, eu acho que é interessante. Inclusive, o nosso formato de programa, ele tem muito disso, de pegar várias opiniões diferentes sobre o assunto. Muito, né? Bom. Muito então, bom. Por isso é importante trazer essa tua experiência pessoal, o teu comportamento pessoal, para que inspire, talvez, não 100%, mas algumas pessoas, né? Que funcionem como a Vera Rita. Então, eu não fui sempre uma especialista em tudo isso. Eu comecei sem ser absolutamente nada disso, né? E eu não tinha uma ideia onde eu queria chegar. Eu fui indo, eu fui abraçando as missões conforme elas foram aparecendo. Então, eu fui fazer o mestrado, e eu achei que ia parar por ali. Eu queria simplesmente aprender mais metodologias científicas, sistematização das ideias e tal. Quando eu vi, fui no primeiro Congresso Internacional de Psicologia Econômica. As pessoas, quando sabiam que eu era mestre só, nem queriam falar comigo direito. Todo mundo tinha que ter doutorado. Voltei pensando, eu vou ter que fazer o doutorado. Daí que entrou a ideia de fazer o doutorado. Fiz o doutorado. Não, para fazer o doutorado, não, era importante estar dando aula em alguma universidade. Então, fui atrás de aula. Então, eu fui montando. E
batalhando para ir a todos os congressos internacionais, tudo por minha conta. Eu brincava que a psicologia econômica ia me levar à falência. Esses eram os teus projetos, no caso. Porque era bravo, né? Tudo salgado Sim. para viajar todo ano, etc. Mas, aos poucos, é claro, eu fui construindo uma rede de conhecimentos e uma rede, um networking, claro. Rede de contatos também, no Brasil e fora do Brasil. Quando eu comecei, não tinha ninguém para conversar sobre isso, não existia ninguém no Brasil para falar sobre psicologia econômica. E na época a inflação era 4.000% ao ano. Foi isso que me levou, foi a inflação. Em 94, quando eu entrei na USP no mestrado, em março, ninguém diria que em julho vinha o Plano Real. Sim. Porque tinha tido tantos planos, Collor, Bresser, Verão, Cruzado, o Diaba 4. Várias moedas. Que foram 5 moedas diferentes em 8 anos. Sim. Foi isso que me levou. O meu mestrado, a minha dissertação de mestrado é o componente emocional, funcionamento mental e ilusão à luz das transformações econômicas no Brasil desde 1985. Fiquei arrepiado agora. No mestrado, o título é mais longo do que a própria dissertação. Não, eu duvido que seja. Não, eu falo muito e eu escrevo muito também, eu não sou muito sucinta, não. Sim. Então, e daí, quando veio justamente o Plano Real no meio, eu já tive que mudar um pouco, adaptar essa coisa que a gente fala. Tem que olhar em volta. Não dava para ficar só falando de inflação quando a gente estava passando por uma experiência tão significativa como foi o Plano Real. Uhul, Plano Real, graças a Deus. Graças a Deus. E tomara que alguma coisa parecida esteja no horizonte também, antes da gente chegar naquele ponto. Mas daí eu adaptei para ser também como as pessoas estavam reagindo ao Plano Real, como elas reagiam à inflação antes e como estavam reagindo ao Plano Real. Então, matéria-prima para a psicologia econômica, que eu entrei estudando isso sem saber que existia psicologia econômica fora daqui. Depois que eu fui descobrir, 1 ano, 2 anos depois, que falei, nossa, a disciplina existe, tem um monte de gente pesquisando. É que aqui a gente não sabia. E a internet ainda era a lenha naquela época, sim, né? Então, deu um praticamente inexistente. Deu um pau no servidor da USP, a gente perdeu tudo em 96. Então, tudo que... os contatos que eu tinha conseguido, tive que retomar tudo outra vez, porque um hacker acabou com tudo. Derrubou tudo. Ai, ai, ai. Mas, enfim. Então, eu fui indo assim, meio passo a passo. A cada passo, olhava, bom, e agora, né? Claro, muita gente contribuindo, pessoas fundamentais, que eu tenho profunda gratidão, desde o pessoal lá no mestrado, na USP, depois no doutorado, levei muita porta na cara para o doutorado, sim, porque ninguém conhecia a área ainda, então dei sorte, sempre tem um fator que é sorte, né? Eu entreguei o meu projeto de doutorado, porque não tem prova para o doutorado, no mestrado você faz a prova, passou, bom, já está com o pé dentro. No doutorado você tem que ser aceito por um orientador, e o projeto tem que ser aprovado. Eu entreguei o projeto 3 dias depois, o Daniel Kahneman, que é o psicólogo social que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, sim, foi anunciado 3 dias depois de eu entregar o meu projeto. Daí o pessoal falou, nossa, então existe isso, né? Então essa aí não é uma louca varrida que está falando um negócio delirante. E eu brinco que eu sou muito grata a ele, até tive a oportunidade de dizer isso a ele mesmo, porque dividi um painel com ele em 2009, aqui em São Paulo, né? Foi um ponto alto da minha vida profissional, e porque daí eu ganhei uma bolsa, eu vim fazer o doutorado aqui na PUC de São Paulo, que
pagou todas as mensalidades dos 4 anos do doutorado. Foi uma mão na roda naquele momento. Então, se ele não tivesse ganho o prêmio Nobel, eu não sei nem o que teria acontecido. Então, foi uma feliz coincidência. Tu foi inovadora numa época que ainda não, esse tema não estava vivo. Hoje esse tema ele é muito tratado, né? Principalmente nas redes sociais. A gente tem hoje vários influencers, né? Inclusive o teu canal, né, acaba influenciando. Verdade. Eu assisti vários conceitos e é interessante que no teu conteúdo ele tem essa questão mais psicológica, né, do funcionamento mental, do funcionamento do comportamento, a questão mais, né, de como eu me relaciono, né, com o meu dinheiro. E é exatamente esse o ponto que a gente quer tratar aqui, né? É realmente assim, quem é que manda nessa relação? É o dinheiro, porque assim, não é uma questão de renda, né? Às vezes tem uma pessoa que ganha 20 salários mínimos que está endividada, e tem aquela pessoa que ganha 2 salários mínimos, 1/10 do valor, e consegue juntar, né, ter uma reserva, enfim. Então eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essa questão aí também. Qual seria a dica, né, ou a técnica, além da gente revisar os gastos, mas mais essa questão comportamental, né? Como tratar isso? Porque eu acho que também isso faz muito parte da realidade do brasileiro, né? Essa visão imediatista, essa visão de não enxergar muito para o futuro, não pensar muito no futuro, né? Inclusive tem hoje diversos dilemas, né, e crenças que as pessoas dizem, eu mereço, né, prefiro viver agora do que não sabe se eu vou estar vivo amanhã, enfim, então tem todas essas coisas. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre qual seria, digamos assim, uma forma de eu me policiar, me disciplinar dessa questão do comportamento e ter um hábito mais saudável, uma relação mais equilibrada com o meu dinheiro. Então, primeiro, dá licença, posso fazer o merchan completo do canal? Por favor. O canal é Pílulas de Psicologia Econômica. São vídeos curtinhos, que antes eu fazia no parque. Eu já assisti. E depois na varanda. São muito bons. Durante a pandemia, mas agora estou sentada, e não é mais diário, mas é 2 vezes por semana. Então, é Pílulas de Psicologia Econômica. Bom, essa questão de como as pessoas se relacionam e quem que manda, posso falar? Pode. Não manda em nada. E aí quem fala, eu ponho o chapéu da psicanalista agora, porque a maior parte dos nossos conteúdos mentais é inconsciente. Então a gente não sabe exatamente o que a gente pretende com as coisas. Aliás, a gente fala na questão do desejo na psicanálise, que é o que nos impulsiona, essa sensação de falta que a gente sempre tem e que sempre quer uma gratificação tão rápido quanto possível. Isso vem, aliás, dos nossos ancestrais, que não tinham a noção de futuro. Para eles, a única coisa que importava, e estava certo naquele momento, era sobreviver hoje. Então, se conseguia caçar algum animal, se empanturra hoje, porque amanhã não sabe se vai estar vivo mesmo. E ali corria esse risco. Então, não tinha que se preocupar com fatura do cartão de crédito no mês seguinte, com aposentadoria, nada. Só tinha que passar os genes adiante o mais rápido possível e se manter vivo, protegido, porque eram muitas ameaças, muitos perigos. A nossa mente ainda funciona dessa forma. A gente ainda tem essa dificuldade para considerar o futuro. Tecnologicamente, a gente conseguiu espichar a expectativa de vida, mas psicologicamente, não. A gente ainda está na caverna. A gente acha que agora é sempre o melhor. A tal ponto que tem esse estudo que eu sempre comento, que é muito interessante, que a imagem, a região do cérebro, que é captada numa ressonância magnética, por exemplo, que é mobilizada quando você guarda dinheiro para o futuro, é a mesma
que é mobilizada se você der dinheiro para um estranho na rua. Nossa. Então, o cérebro interpreta não usar o dinheiro agora como dar o dinheiro por aí. Não consegue ter o conceito do eu futuro. E o eu sou eu, no futuro, mas não alcança ainda. Por isso que, como você bem disse, não interessa o nível de renda. As atitudes em relação ao dinheiro podem ser independentes do nível de renda. Você pode ter uma pessoa organizada muito rica ou pobre. Você pode ter uma pessoa completamente inconsequente, muito rica ou pobre. Claro que, se ela for pobre, alguém vai estar segurando um pouco a onda dela, senão ela não vai sobreviver nada. Mas você tem essas atitudes independentemente da faixa de renda. Então, aí que vale tentar organizar, guardar o dinheiro de forma automática, pensar, no mínimo, adiar quando você está prestes a consumir alguma coisa. Sim. Então, Essa é uma dica, digamos assim. Essa é uma dica. Uma dica de, digamos assim, uma barreira, criar uma barreira. Não consumir Isso. naquele momento e adiar. Isso. Que também é mais fácil falar do que fazer. Né? Sim. Então, tem gente que tem uma regra única que é: eu não compro nada para, né, roupa, acessórios e tal, na hora que eu vejo. Se eu gostar muito, eu volto. Para outros, isso aqui, ai, nossa, é difícil. Então, no mínimo, saia da loja, dá uma respirada, vai dar uma passeadinha e depois, se quiser mesmo, você volta. Porque muitas vezes, depois, o desejo, né, para retomar, o desejo que é essa sensação de incompletude, essa inquietação que todos temos enquanto estamos vivos, ele é inconsciente. Então, tanto poderia ser comprar aquele sapato, como comprar aquele celular, ou comprar esse chocolate. É só a sensação de que, agora eu tenho uma coisa que eu estava muito afim. Então, às vezes, você consegue se tapear, dando assim, não, vamos dar uma olhadinha ali, né? Vamos dar uma olhadinha ali, né? E quando você viu, você até esqueceu daquilo que naquele momento parecia que você ia morrer se não comprasse, né? Então, contar até 1000 pode ajudar também. E, claro, se a pessoa estiver muito no sufoco, nem leva cartão. Quer sair para dar uma banda por aí? Vai com dinheiro contado. Então fica a segunda dica aí, né? Segunda dica. A segunda dica seria não sair com dinheiro. Se a gente já está com o nosso limite tomado, né? A gente deixa o dinheiro em casa e vai caminhar sem dinheiro, sem cartão. Sem cartão. Tem que levar um pouco de dinheiro, né? Por segurança, mas o mínimo possível. Sim. Ou, terceira dica, põe um teto. No papel, melhor ainda. No papel, na planilha, onde for, melhor ainda. No mínimo, na cabeça, põe um teto. Esta semana, o que eu posso gastar, assim, à toa, é R$50, ou R$20, ou R$300, depende aí da faixa da pessoa. Mas isso já ajuda a segurar um pouco. É o que a gente chama de âncora. É um ponto de referência. E a gente acaba... um limite. É um limite. Estabelecer um limite semanal seria uma forma também de trancar os gastos. Né? A gente conseguir estipular um limite até um certo ponto desses gastos que não são básicos, digamos assim. Isso. Ou o que é um pouco mais ousado, as pessoas em geral não gostam muito, mas é para se pensar, se for o caso, baixar o limite mesmo do cheque especial, do cartão de crédito, porque isso a gente tem estudos que mostram que as pessoas
acabam reduzindo o consumo também. Indisponibilizando os recursos através dos limites, no caso, o cheque especial, o cartão, que são os limites mais perigosos, digamos assim. Em que pese não ser uma coisa muito fácil, porque tem gente que entende o limite, adivinha como? Como se fosse uma poupança. Uma reserva. Uma reserva. Só que custa caro, né, meu? Pois é. Então, tem que repensar isso. Crédito é crédito. Poupança é poupança. Reserva é reserva. Crédito tem jujuzão. No Sicredi, graças a Deus, eu acho que vocês não praticam o jujuzão, que são os juros altésimos, né? Mas... O cooperativismo ele tem essa questão de não adianta ter pessoas que formam a cooperativa endividadas, né? A gente precisa de associados fortes para a cooperativa ser forte. Né? Então, por isso, esse momento contigo aqui tão especial. Eu queria te fazer mais algumas perguntas, mas assim, uma que eu acho que é bem importante, mais duas perguntas, eu prometo. A questão de ganhar mais, né? A gente falamos até agora bastante dessa questão de olhar os gastos, limitar os gastos, diminuir, né? Revisar, botar no papel. E para ganhar mais, né? Vamos supor que a família já tenha feito todas essas técnicas e não está sendo suficiente, já chegou no limite ali, né? Existe alguma estratégia? Como é que tu fez? Eu entendi que teu projeto foi focar em capacitação, né? Eu acho que tu buscou as tuas reservas investir em ti, no teu conhecimento, nas pensões e tal. Eu queria te perguntar se existe outra estratégia, porque eu acho que é uma boa estratégia, né? Melhorar a tua capacitação, investir, né? Um dos projetos ser capacitação para te poder melhorar a tua renda, né? Ganhar mais. Existe uma forma ou uma estratégia mental para isso? Aí é difícil. Eu acho que tem um cuidado muito grande que pode ser tomado, que é evitar o crédito para começar um negócio próprio. Porque muitas vezes a pessoa diz, não, eu vou fazer... Lembra da onda da paleteria mexicana? Sim, sim. E depois barbearia e hamburgueria. Como é que é? Os unicórnios, né? A pessoa acha que vai ser unicórnio. No fim, acredita. Vai ter uma falência dali a 1 ano, 2, e deixando um rastro de endividamento tristíssimo. Então, a estratégia de ter um negócio, começar sem crédito. Investindo muito tempo, muito esforço, coisas que não são fáceis, mas que não cobram juros do tipo do jujuzão, né? Então, a pessoa vai fazendo, outra vez a história, um test drive. Eu descobri aqui ia fazer um alfajor maravilhoso, não sei o quê. Então, vamos ver se dá certo mesmo. Começa umas amostrinhas para os conhecidos. Está tendo encomenda? Legal. Ixi, vou ter que varar a noite fazendo alfajor. Agora é o momento de fazer isso. Então, bora lá, bora lá. Até sentir alguma firmeza e sempre, sempre evitar dar o passo maior que a perna. Eu digo tudo isso porque eu sou uma pessoa mais cautelosa mesmo, né? Então, eu acho que um dos perigos que a gente estuda na psicologia econômica e na economia comportamental, que o Kahneman mesmo sempre alerta, é o problema do otimismo excessivo, que é o otimismo descolado da realidade. Eu faço, não tem erro, não preciso me preparar, eu tenho muita garra. Garra é ótimo, mas a garra não vai te fazer pagar o supermercado. Então, bota muita garra, mas não sai pegando crédito porque a sua ideia é maravilhosa e é óbvio que vai dar certo. Não tem óbvio nenhum nessa história, até de fato acontecer. E, junto com isso, a autoconfiança exagerada também.
que é aquela coisa de que eu vejo risco para os meus vizinhos, mas eu não. Eu tenho Sim. corpo fechado, comigo não acontece nada. Eu sempre gosto de falar do otimismo, né, que ele tem que ser estratégico. Né? Eu acho que uma palavra que complementa a outra, né? O otimismo estratégico. Não puro e simplesmente o otimismo, porque a chance de dar errado é muito grande. Perfeito. Boa. Então, para finalizar, Vera, prometo não vou, né, te alugar mais, mas assim, é uma pergunta que realmente eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então, assim, como ter o equilíbrio financeiro na nossa sociedade de consumo, que dá muito estímulo para consumir? O tempo todo diz que tem, que pode, enfim, a gente recebe hoje muitos estímulos de consumo. Né? A gente tem os smartphones, hoje são objetos de desejo, né? Inclusive várias pesquisas extremamente, né, assim, extremas, de que perguntaram para adolescentes lá se eles trocavam o smartphone por um dedo, né? E responderam que sim. Ave Maria! Então, essa é a pergunta, né? Como conviver com todos esses estímulos que nós temos de consumo? A gente é bombardeado o dia inteiro, né, por incentivos de consumo. Como lidar com isso e como ter uma vida financeira equilibrada, apesar de receber todos esses estímulos? Então, isso aí é a questão do autocontrole. Né? Sim. É uma luta Davi contra Golias, porque nós somos frágeis, seres humanos são frágeis, são precários, são limitados, o nosso autocontrole é finito, então a gente fica segurando. Se só segurar, chega uma hora que você faz uma besteira qualquer. Então, de um lado, é você se permitir, como a gente falou antes, uma pequena cota para gastar livremente, não importa tanto o volume, mas sim que na sua cabeça, nem que seja para tomar um sorvete maravilhoso, isso eu posso fazer sem culpa. É importante a pessoa ter alguma cota que traga um bem-estar agora, senão ela não vai ter fôlego de só pensar no bem-estar futuro. Perfeito, um equilíbrio. O equilíbrio. Claro que a gente, infelizmente, não está falando das pessoas que estão em situação absolutamente precária. Aí é outro papo para uma outra hora. Sim. Mas aqui o ponto-chave é nem se expor às tentações. Então, você falou, o smartphone é objeto de desejo e também é fonte de danação, né? Porque pelo smartphone fica aparecendo aquele monte de produtos Sim. que você nem pediu, mas o Instagram manda propaganda, o Facebook manda propaganda, todo mundo manda propaganda, e que você o tempo inteiro tem que dizer, ai meu Deus, isso aqui, não posso. Aí, e vai gastando esse autocontrole. Então, controlar o tempo de exposição às redes sociais. Interessante. Não é fácil, mas porque rede social é um poço sem fundo de tentações. Sim. Olha, isso aqui está em oferta. Aquilo não sei o quê. Fica pipocando o tempo inteiro. Haja autocontrole para dar conta de tudo isso. Então, o negócio é nem se aproximar. Porque é como outra vez a história... Evitar os estímulos. Evitar os estímulos. As tentações. As tentações. Porque nós também temos uma carga de suportar isso. Não consegue dar conta de tudo. Interessante. Aliás, você tinha falado antes que o brasileiro é muito imediatista. Sim. O americano talvez seja pior. A diferença é que eles não têm jujuzão. Claro. Então, os juros deles são, às vezes, até negativos. Então, as pessoas rolam dívida lá até morrer.
passa a vida inteira endividado. E não perdem, bom, atualmente perdem a casa, mas por outras razões, né? Por causa da bolha de 2008, aquela coisa toda. E vão morar no carro, né? Sim. Essa coisa também dramática. Mas aqui a pessoa perde a casa, o carro, o couro, né? Fica depenada. Até a saúde, né? Porque a saúde saúde financeira, eu acredito que ela esteja muito conectada com a mental e a física, né? Exatamente, exatamente. É um tripé, né? Sim. E tem que estar em equilíbrio em geral. Então, a ideia é nem chegar na hora H de você se ver diante de uma tentação e daí você não resiste. Em casa, por exemplo, para quem fica comprando pela internet, põe o cartão de crédito lá longe para você sentir um pouco de preguiça de ir lá buscar, e isso já te adia um pouco em vez de mandar bala no impulso. Mas é uma batalha a cada dia. A cada dia. Sim, porque realmente são infinitos estímulos que a gente recebe, né? Sim. Fica uma dica, aliás, de um documentário de 2006, 2007, que já está traduzido e tal, que é The Story of Stuff, a história das coisas. Ah, que interessante. Muito interessante, que mostra o ciclo da extração de matéria-prima, produção, consumo, descarte, geralmente inadequado. Para algumas pessoas isso pode dar um start de pensar, nossa, acho que eu não vou fazer isso não, acho que eu vou fazer um pouco diferente, vou mudar alguns hábitos aqui, porque os hábitos, a gente sabe, não são fáceis de mudar. Mas o negócio é desvia o foco, vai fazer uma atividade física, vai fazer uma brincadeira culinária, vai encontrar os amigos no Zoom, pelo menos, né, para trocar uma ideia. Introduza novas fontes de satisfação na sua vida. Substitui por essa sensação de realização do consumo. Isso. E aí atrela outros hobbies, outras atividades, outros comportamentos no lugar. Exatamente. E aí, por exemplo, as crianças e os jovens podem dar altas dicas. Falar, não, vamos fazer um piquenique no parque? Ah, é mesmo, a gente podia fazer um piquenique no parque. É verdade. Em vez de ir no McDonald's, no shopping, então vamos fazer isso. Não, vamos andar de bicicleta, vamos pegar e... Então, as crianças muitas vezes têm ideias que os adultos que estão lá no dia a dia, com tanta exigência, tão esgotados já, pode abrir um espaço mental para pensar em outros caminhos. Muito legal. Então tá, Vera, assim, muito obrigado, do fundo do coração. Prazer. É um momento que eu não vou esquecer para o resto da minha vida. Realmente, assim, a cooperativa te agradece muito, o Caminho das Águas está de portas abertas para ti. Muito obrigada. E espero, né, que nós tenhamos novas oportunidades aí, porque o teu conhecimento realmente, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença nas nossas comunidades. Então, queria te desejar muita saúde financeira, muita muito saúde obrigada. Física, mental, e que todas essas dicas e conhecimentos, informações que tu tenha passado, que a gente possa liberar o potencial de diversas pessoas. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha levantado aí alguns insights e ficam os meus votos das melhores decisões para todos com sustentabilidade e bem-estar.